Cumprimentos a todos que apareceram, amém, irmãos? Boa noite a todos. Ontem, acho que foi ontem, não foi ontem, a pastora que para todo mundo se reúne aqui e falou que os homens se sentem meio que excluídos por conta que há uma dedicação maior. É inquestionável. Quando se trata do Dia das Mães, há uma dedicação assim tremenda. Eu pude ver isso através das pessoas que vinham até mim comprar algumas coisas. Vi uma dedicação assim tremenda. Entrava nas lojas e vê assim uma dedicação tremenda para esse dia, o Dia das Mães. E vemos assim o amor incondicional do filho para com a mãe e também principalmente da mãe para com o filho. E é de grande alegria para todos nós filhos termos a nossa mãe que nos educou, nos ensinou e continua nos ensinando. Não é uma coisa que é durante um certo tempo, mas a nossa mãe, ela passa a vida inteira nos ensinando. E assim, eu quero desejar a todas as mães felizes dias das mães e que Deus abençoe grandemente o seu dia. Já abençoou, na verdade, com várias apresentações aqui extraordinárias e engraçadas também. Eu acho que as apresentações dessa noite foram melhores do que as outras. Foi mais engraçado, mais divertido e todos se divertiram. E vamos estar lendo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 19. Os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus para a leitura da palavra inicial. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Todos aqui presenciaram o amor da mãe no sentido de tirar dela mesma para dar para o filho. E aqui vemos esse exemplo na vida de Ana. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a geração do bebê. Muitos falam que é difícil para a mulher a geração. A Leona está me olhando com a cara. Que é difícil, que a mulher passa por várias situações complicadas, dores, cansaço, hormônios à flor da pele, enjoo, e vemos que uns chamam até a criança de parasita. Não é um nome adequado, mas chama a criança de parasita porque ela suga as forças da mãe. Mas não é assim, não é chamar de parasita. A mãe faz isso com todo amor, passa por essa situação com todo amor. E algumas mães, durante a gestação, elas se perguntam: será que vou saber educar meu filho, minha filha? Será que eu vou ter como dar alguma coisa a ela? Será que eu vou conseguir dar um futuro a ela?
e vemos que a mãe já começa uma preocupação durante a gestação, passa por várias situações difíceis, mas independente disso, ela não desiste. Vemos atualmente no mundo inteiro uma crescente na questão do aborto, mas existem as mães que amam os filhos, independente se tem condições de criar ou não, elas vencem todo esse pensamento e decidem cuidar do filho, decidem vencer isso. E é de grande alegria para todos nós vermos as nossas mães se esforçando. Eu vejo em minha mãe que ela tira dela mesma para me dar. Ela fez muito isso. Meus irmãos tinham até ciúme de mim, por conta que eu sou caçula e minha mãe tinha um cuidado maior. Eu chamava até de Precioso. Não sei se você já assistiu o Senhor dos Anéis, mas Precioso é que eu puxei lá. Aí eu chamava daquilo, por conta do amor da minha mãe para comigo. E ela sempre se esforçava para me dar as coisas, não só a mim, mas também aos outros irmãos, mas sempre havia um cuidado maior assim com a caçula. Aqui, a pastora falando que as caçulas são paparicadas. E assim, minha mãe é um exemplo para mim de força, de carinho, de amor, de cuidado e também de trabalho. É uma pessoa que trabalha demais. E assim, ela muitas vezes assumiu o papel de pai na família. E eu agradeço muito a Deus, porque foi vendo ela com todo esse cuidado para com a família que eu pude assim mudar meu pensamento, que eu pude ser transformado na questão de pensamento, na questão de família. Aleluia, Deus. E assim, eu vejo que ela me educou, me ensinou a andar no caminho correto. Ela não é cristã, ela não está aqui, mas me dá todo o apoio para vir para a igreja. Nunca reclamou, ela só reclama quando eu estou cansado, mas mesmo assim eu percebo o cuidado dela. Mas ela sempre me apoiou a estar aqui. Acho que ela só veio uma vez aqui, mas agradeço muito a Deus pela vida dela, pela educação que ela me deu. E já entrando nesse assunto de educação, as nossas mães, ela nos ensina no caminho que a gente deve andar. O interessante é que a palavra fala que é no caminho que deve andar e não o caminho que deve andar. Muitas pensam que é só falar Jesus é o caminho certo, mas não é só isso. Você tem que levar, pegar na mão e falar Jesus é o caminho certo. Eu vou te mostrar por cada situação que você vai passar. A mãe tem sim que trazer o filho para a igreja, tem sim que ensinar a criança a orar, a como orar, a ler a Bíblia. E vemos um papel importante na vida da mãe, porque isso vai definir aonde o filho ou a filha vai estar. E esse papel de ensinar, Deus concedeu à mãe. Deus também concedeu outra coisa à mãe, que é o poder de gerar vida. Só Deus e a mulher têm esse poder de gerar vida. E vemos assim que essa questão de gerar vida está sendo muito atacada atualmente. Mas independente disso, as mães permanecem firmes. A mãe cristã, ela também tem um papel na vida do filho, que é a questão da transmissão da fé para o filho. O apóstolo Paulo, ele fala que da fé de Timóteo, que primeiro habitou na avó dele, chamada Lloyd, e depois na mãe dele, chamada Eunice, e passou para ele. Vivemos essa questão de educar a criança,
ensinar a ter fé em Cristo, que é muito difícil atualmente, ainda mais para os jovens, que o mundo tem muitas coisas boas para ofertar, e a mãe ali com aquela preocupação: será que ele vai permanecer? Eu vejo minha mãe, ela sempre teve a preocupação com quem eu andava. A palavra já fala: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E a gente deve, assim, dar atenção às nossas mães. Com quem a gente está andando, aonde a gente está andando. Porque tem presenças que não servem para nada, só servem para levar a gente a cometer coisas ruins. Lá, por exemplo, na minha rua, pessoas que eu nunca imaginava se tornaram pessoas marginais, foram presas, infelizmente. Um está solto, mas ainda continua no caminho ruim. E a mãe, ela simplesmente saiu da casa. E eu fiquei triste com aquela situação, em ver a própria mãe saindo da casa dela por conta do filho. Porque o filho se tornou marginal e lá basicamente se tornou um ponto de droga. Aí vemos o efeito dos filhos nas mães. É importante que nós, filhos, obedeçamos às nossas mães. Aleluia. Até a palavra fala nessa questão sobre a gente, Deus, sobre a questão de sacrifício e obediência. As nossas mães, muitas vezes, não vai querer presentes, só vai querer obediência, só vai querer amor, reconhecimento. E tem muitos filhos que são ingratos às mães, não dão o valor que ela merece, que é um valor assim que a gente deve se dedicar em dar esse valor, ver a dedicação das nossas mães no dia a dia. Ontem mesmo estava lá na igreja da pastora Geisa e a pregadora falou que a mulher, ela sempre vai ter alguma coisa para fazer em casa, todos os dias. E eu duvido que, se você já viu sua mãe parada dentro de sua casa, sem fazer nada, se vocês viram alguma vez, é porque ela estava doente, e muito doente, porque para parar uma mulher tem que ser uma doença muito forte, uma situação muito forte. Porque eu sempre assim via minha mãe, mesmo doente, ela fazia as coisas. Quer dizer, mesmo doente, ela faz as coisas. E aqui eu sei que cada mãe aqui se esforça mesmo doente. A pastora aqui mesmo, ela mesmo doente vem para a igreja. Ela nos considera como espelho, cada um de nós. E a gente vê aquilo e fica admirado. Alguns não reconhecem isso, mas elas são fortes, elas permanecem de pé, mesmo em meio a situações difíceis. Vemos também um outro papel na vida da mulher, que é ensinar as outras mulheres a amar os vossos maridos. Amor também é um sentimento, mas também amor é uma coisa que é ensinada. Se você for lá ler em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala que as mães, as mulheres mais velhas, devem ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes e amar os vossos maridos. Vemos outro papel importante na vida da mulher, que é ensinar a filha a ser prudente e amar os vossos maridos. A irmã Joelma relatou isso, que a mãe dela ensinou ela a cuidar do marido dela. E vemos essa tremenda importância. A mulher, a mãe, ela ensina a filha a cozinhar, a passar, a limpar a casa, a respeitar o marido. E vemos todo esse cuidado, que é transpassado da mãe para a filha. E assim, nós filhos, vemos essa importância da mãe nas nossas vidas. E a mãe, ela tem
assim, como eu já falei, aquela preocupação, será que vai permanecer no caminho? Eu estou ensinando, mas está ali aquela preocupação, será que vai permanecer? Teve a apresentação da mãe preocupada, que ela quer saber onde o filho está, quer saber o que o filho está fazendo. Isso é uma preocupação da mãe que tem para com seu filho, para que ele não se torne uma pessoa ruim futuramente. E assim, é uma alegria para nós, sim, é uma alegria para nós obedecer a nossas mães, porque um dos princípios da felicidade é a obediência. Eu pude presenciar uma vez uma menina falando que não era feliz, e antes disso eu vi ela desobedecendo a própria mãe, e depois disso ela falou que não era feliz. E assim, se a gente quer ser feliz, a gente tem que ser obediente. Independente da situação, a gente tem que ser obediente. É pastor Fábio agora, né? Ele fala que ele obedece a mãe dele até hoje. Eu admiro nessa questão de obedecer a mãe dele até hoje. E é necessário que nós tenhamos isso em nossos corações, em nossa mente, de obedecer às nossas mães, porque isso vai cooperar para a nossa felicidade. O apóstolo Paulo ele fala que o primeiro mandamento com promessa é obedecer aos nossos pais. Então, que nós venhamos obedecer aos nossos pais, a reconhecer o que eles fazem por nós. Assim, é de grande alegria para todos nós estarmos aqui nesse Dia das Mães. Quero falar para todas as mães: vocês são fortes, vocês são maravilhosas, vocês são pessoas assim exemplares, que mesmo em situações extremas ainda permanecem firme e forte em cada situação. E assim, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E o Senhor abençoe a oportunidade. Glória a Deus, as palmas mais fortes.